Olá, Divino Ser. Bom, vocês sabem que eu tenho o hábito sempre de fazer um devocional diário. E um dos livros que eu uso é o livro de Osho, Tarô da Transformação. E a cartinha que eu tirei, a lição que eu tirei, eu vou compartilhar com vocês hoje em vídeo. Que é essa cartinha linda aqui, ó, a comunhão. São várias pessoas reverenciando o planeta, fazendo oração, meditando, né, em volta do planeta. Linda essa carta. E eu vou ler aqui na íntegra um trecho do texto de Osho e depois vou trazer para vocês a minha compreensão sobre isso, ok? Comunhão, harmonia interior e exterior. O ser humano vive como se fosse uma ilha e é daí que vem todo o sofrimento. Faz séculos que o ser humano está tentando viver independente da existência. E isso não é possível, pela própria natureza das coisas. O homem não pode ser dependente nem independente. A existência é um estado de interdependência. Uma coisa depende da outra. Não existe uma hierarquia. Ninguém é inferior ou superior. E a existência é uma comunhão, um eterno caso de amor. Mas a ideia de que o ser humano tem que ser superior, especial, só cria confusão. O ser humano não tem que ser coisa alguma, ele tem que se dissolver na totalidade das coisas. E quando vencemos todas as barreiras, a comunhão acontece. E essa comunhão é uma bênção. Estar em comunhão com um todo é tudo. Esse é o próprio cerne da religiosidade. E é exatamente esse o ponto que mais me chamou a atenção. Que o tempo todo o ser humano ele tem que ser algo, ele tem que ser alguma coisa. E nessa busca desenfreada de caber no inconsciente coletivo e de seguir as grandes massas, ele deixa de se conectar com o seu verdadeiro eu. Ele deixa de despertar o divino ser que existe dentro dele. E aí vive buscando preencher um vazio que existe em si com coisas que realmente não fazem, no vidro se torna um alimento para a sua própria alma. Eu tenho que ter um carro zero e trocar o carro zero todos os anos, eu tenho que ter uma grande casa, eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que ter filhos, eu tenho que morar bem, eu tenho que. Você não tem que nada, você tem que olhar para dentro de si e viver o que vale a pena ser vivido para você. Nem sempre um carro zero, uma casa luxuosa vai suprir o vazio que existe dentro de você. Se fosse assim, não tinha tantas pessoas bem-sucedidas financeiramente, com depressão e até mesmo se suicidando, né? Teve um influencer comediante, que eu não vou citar o nome dele aqui, que fez um relato há poucos dias que entrou em contato até com o CVV, Centro de Valorização à Vida, porque precisava de uma ajuda para não cometer uma loucura, para não cometer o suicídio. Então, essa busca desenfreada de ser o que as pessoas acreditam que devem ser para suprir o querer dos pais ou o querer da sociedade, só contribui para que você se perca de você mesmo. Sendo que, na verdade, a grande beleza da vida e da existência está na comunhão. Nós estamos todos interligados e muitas vezes a gente se perde, né? Querendo ouvir uma palavra, ao invés de compreender os recados que o universo nos traz, sem ter a necessidade de uma palavra. Quantas vezes você já parou para contemplar a natureza, para olhar para uma flor? Ela se comunica com você e ela não precisa de palavras. Quantas vezes você parou para observar o fluir de um rio? Ele se comunica com você e não precisa de palavras. Mas
para que isso aconteça, você tem que ser como uma flor, você tem que ser como um rio. Você tem que pensar como eles pensam. Você tem que analisar o contexto dentro da totalidade deles. E quando você começa a observar que de repente um rio ele não deixa de fluir por conta de um obstáculo, que uma flor não deixa de florir por conta, de repente, de uma terra mais seca ou de um sol mais quente, você começa a entender os recados que a natureza te dá. Então, o meu convite com esse devocional é que você possa, sim, viver em comunhão com o planeta, viver em comunhão com a natureza, sem ter que ser o que não faz sentido para você, mas vivendo a sua existencialidade, sendo o melhor que você pode dentro do seu querer. Isso sim é fazer a vida valer a pena. E se você de repente não sabe por onde começar, se sente perdido, não sabe mais nem quem realmente você é, o processo terapêutico ele te ajuda nessa descoberta, ele te dá a mão, ele te ajuda a se conectar novamente consigo mesmo e a ser quem você nasceu para ser. Ok? Eu espero que tenha feito sentido para você. Compartilhe esse vídeo, deixa aqui o seu like. E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, Juliana Barros, Psicoterapeuta Integrativa, vai lá, se inscreve. Eu tenho certeza que os conteúdos que tem lá vão te ajudar muito nessa descoberta. Ok? Gratidão e até a próxima!